O regulador de velocidade é um equipamento importantíssimo no controle de uma turbina hidráulica. E hoje vocês irão conhecer um pouco mais das funcionalidades desse equipamento fantástico. Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Função do regulador de velocidade. Bom, pessoal, antes da gente entender um pouco das funções do regulador de velocidade, é necessário a gente entender quem que é o elemento controlado, tá? Neste caso, o elemento controlado são as turbinas hidráulicas, que são dispositivos mecânicos que são utilizados para converter a energia cinética da água em energia mecânica. A principal função das turbinas hidráulicas é aproveitar a energia contida na água em movimento, como por exemplo, rios, cachoeiras e quedas d'água. A água é direcionada para uma turbina com alta pressão, geralmente por meio de um canal ou tubulação, que ao passar pela turbina, a sua energia cinética é transferida para as pás de uma turbina hidráulica. Conforme a água incide nas pás da turbina, elas são impulsionadas a girar, e esse movimento rotativo é transmitido a um eixo que está conectado a um gerador elétrico. É claro que para isso acontecer existe uma série de conversão de energias e tudo inicia ali da energia potencial gravitacional. Coloquei aqui na imagem uma turbina hidráulica do tipo Pelton e aqui nós temos um bico injetor que no momento que essa água ela incide sobre essas pás, ela faz com que a turbina entre em movimento. Bom, pessoal, para a gente entender um pouquinho mais do funcionamento dos reguladores de velocidade, é necessário que a gente entenda um pouco mais do funcionamento da turbina hidráulica, porque através desse conhecimento vai ficar muito mais fácil de assimilar o regulador junto com o funcionamento da turbina. Bom, então basicamente o funcionamento da turbina hidráulica ocorre através da água que flui por um duto ou por um conduto até chegar ao rotor da turbina hidráulica. E qual que é o processo? O processo é o seguinte: a água que é conduzida por esse conduto, ela vai chegar até esse distribuidor, que são essas palhetas que a gente está vendo aqui. A gente chama de palhetas diretrizes, e quem faz o movimento das palhetas diretrizes é um servomotor muito semelhante a esse que vocês estão vendo aqui, tá? E algumas usinas chamam de cilindro hidráulico, outras usinas chamam de servomotor hidráulico. O mais importante não é a terminologia, é a funcionalidade. Bom, e a funcionalidade dele é fazer o movimento, através do seu movimento, através do deslocamento linear dessa haste, ele vai conseguir movimentar um anel de regulação, e esse anel de regulação, por sua vez, vai transferir o movimento para essas palhetas diretrizes, ocasionando a abertura e o fechamento dessas palhetas, permitindo ou não que o fluxo da água passe por essas palhetas e chegue até o rotor dessa turbina hidráulica, ocasionando o movimento da turbina. Bom, e aqui nesse slide fica um pouco mais fácil da gente entender como é que é o funcionamento da turbina, e logo mais a gente vai associar esse funcionamento com o regulador de velocidade. Bom, como é que acontece? Qual que é o princípio operacional da turbina? Bom, pessoal, basicamente todo o processo de geração de energia elétrica ele ocorre através das conversões de energias. Ou seja, aqui na montante, aqui onde está reservado essa água, onde está represado essa água, a gente tem um estado de massa da água que está no teu estado de energia potencial gravitacional. E a partir do momento que essa água flui por esse conduto e passa pela turbina hidráulica, ela troca de estado. Ela sai do estado de energia potencial gravitacional, é convertida em energia de velocidade, que é a energia cinética. Posteriormente a esse processo, a turbina vai entrar em movimento, fornecendo então uma energia mecânica, e essa energia mecânica será transferida para esse gerador através de um eixo. E logo após esse processo, a conversão de energia elétrica. Então toda a água que vem do reservatório, ela passa pela turbina hidráulica e logo depois ela é devolvido para o leito do rio através de um canal de fuga. E o funcionamento da turbina hidráulica, ele ocorre a partir do momento em que abre as palhetas diretrizes, permitindo a passagem de água chegar até o rotor de uma determinada turbina. Bom, pessoal, seguindo com a nossa apresentação, a partir do momento em que é aberto o distribuidor, ele vai permitir a passagem de água fluir entre as palhetas diretrizes e chegar até o rotor dessa turbina hidráulica. Bom, então nós podemos determinar a potência realizada pela aplicação de uma força que desloca um corpo de uma massa em uma determinada distância. Na prática, vai ficar dessa forma aqui. A força
que é esse vetor que está deslocando essa determinada massa em uma determinada distância, na prática vai ser a turbina hidráulica que estará deslocando a massa desse gerador. Ou seja, a potência ela está com a turbina. A partir do momento que a água ela gira a turbina hidráulica, ela consegue transferir a força ou torque para esse gerador através de um eixo. Ou seja, a potência ela é igual ao trabalho dividido em função de um determinado tempo. Na prática, fica dessa forma aqui que eu acabei de citar para vocês. O controle da turbina hidráulica, ele é realizado pelo regulador de velocidade, tá bom? Agora que nós já entendemos a funcionalidade da turbina hidráulica, vocês vão entender que existe uma conjuntura de equipamentos que fazem o controle da turbina hidráulica. E essa conjuntura, ela é composta pelo regulador de velocidade. Ou seja, o regulador de velocidade, ele faz o controle da turbina hidráulica, entretanto, ele não trabalha só. Ele é composto por vários equipamentos, tais como equipamentos eletrônicos, equipamentos elétricos, equipamentos mecânicos e também equipamentos hidráulicos. Eu trouxe para vocês entenderem uma topologia simples de como que funciona a interface entre o CLP, que é o cérebro de todo o processo, com os elementos que estão no campo, que são os sensores, também são os atuadores. Na prática, o CLP, ele se comunica com os sensores, com a parte elétrica de acionamento, com a parte mecânica, com a parte hidráulica e também com a parte eletrônica. Bom, agora eu trouxe para vocês entenderem um pouco melhor uma topologia de uma turbina Francis. Então aqui nós temos o elemento controlador, que é o cérebro de todo o processo, e aqui nós temos os atuadores que farão a ação no campo. Aqui nós temos a válvula proporcional, temos a válvula distribuidora atuando sobre o servomotor hidráulico, e esse servomotor hidráulico está fazendo o movimento das palhetas diretrizes. E aqui nós também temos os sensores, que é o transdutor de posição linear do servomotor, para medir o deslocamento da haste, que está levando essa informação até uma entrada de um controlador lógico programável. E nós também temos a questão da frequência, tá? Da velocidade da turbina, que nesse caso está levando uma informação de velocidade de rotação para esse determinado controlador. Isso aqui é um slide muito interessante da gente estudar ele. Nós poderíamos ficar por horas aqui falando sobre as funcionalidades desse equipamento, sobre essa topologia, sobre esse esquema. Entretanto, o objetivo da aula não é esse, tá? O objetivo é trazer apenas uma forma sucinta de vocês entenderem as funcionalidades do regulador de velocidade. Como eu já citei para vocês anteriormente, essa conjuntura de equipamentos é essencial para o desempenho do regulador de velocidade, consequentemente para o funcionamento da turbina hidráulica. A funcionalidade operacional dos equipamentos, ele consiste em trabalhar de forma coordenada entre as áreas que eu citei nos slides anteriores para vocês, onde todo o cérebro do processo é um controlador lógico programável, ou seja, todo o cérebro, tudo que vai fazer a ação, tudo que vai fazer o controle da turbina hidráulica é um controlador lógico programável, que nesse caso eu coloquei aqui esse cérebro para vocês entenderem que todas as ações e todas as informações vão para o cérebro do sistema de regulação, que nesse caso é o controlador lógico programável. Agora que eu já dei um pequeno spoiler sobre a funcionalidade da turbina e também sobre a funcionalidade do regulador de velocidade, tá na hora da gente conhecer um pouco mais das principais funções desse equipamento fantástico que é o regulador de velocidade. Bom, pessoal, o regulador de velocidade, ele tem a função de realizar o controle de carga-frequência da turbina hidráulica, que é a regulação primária. Ele tem também a função de realizar o controle do estatismo permanente. Ele tem a função de realizar o controle da malha PID, que é o proporcional, integral e derivativo em alguns casos. Nem todos os casos tem o controle PID, geralmente vai ser PI. Tem também o controle da potência ativa quando a unidade geradora estiver conectada ao sistema interligado nacional. Tem também a função do controle em malha fechada, o controle também em malha aberta e o controle da curva de conjugação ou relação de conjugação. Isso no caso das turbinas Kaplan. Outra funcionalidade também do regulador é a comutação de operação de rede interligada para a operação em rede isolada. E quando a gente fala no controle de carga-frequência, ela traz para nós dois sentidos.
sentidos: carga, potência e frequência, velocidade. Bom, então o regulador ele tem a função de realizar o controle da potência ativa da turbina. Ou seja, o regulador de velocidade ele controla a potência ativa da turbina hidráulica atuando sobre o distribuidor. Dessa forma, controlando a vazão de água que chega até o rotor de uma determinada turbina hidráulica. E as formas de medição da potência ativa existem duas formas. Uma delas é através do transformador de potencial e transformador de corrente, ou seja, do TP e do TC, que através dessas medições vão originar essa potência em tempo real, essa potência ativa em tempo real que a gente está vendo aqui. E outra forma também de medir a potência ativa é através da abertura do distribuidor. E essa abertura, a referência dessa abertura é originada através de um transdutor de posição linear. Então, pessoal, isso aqui é apenas de forma sucinta. Curso regulador de velocidade, a gente esmiuça todos esses dados, a gente traz toda a parte de controle, como é que é feito essa parte de medição, trazendo mais clareza acerca desse assunto. Outra função do regulador de velocidade, como eu disse para vocês, é fazer o controle de carga, frequência. Nesse caso, ele está fazendo o controle da velocidade. Bom, então aqui nós temos uma turbina que está em movimento e aqui nós temos uma roda dentada. Essa roda dentada, ela está posicionada no centro de um eixo. E para fazer a leitura dessa roda dentada, é aplicado um sensor indutivo do tipo picape, que vai fazer uma leitura binária dessa roda dentada. Ora, ele vai ler o dente, ora, ele vai ler a cavidade. O dente, ele vai ser o 1 e a cavidade, ele vai ser o 0. Na prática, ele vai ficar dessa forma. Quando ele lê o dente, ele vai ler o pulso 1 e quando lê a cavidade, ele vai ler o pulso 0. Ele vai ler 1 e ele vai ler 0. E esses pulsos binários que ele vai lendo, o próprio regulador, ele vai converter isso em uma onda. Ele vai converter isso numa onda senoidal. É o que está acontecendo aqui embaixo. Por que isso, Gustavo? Justamente porque a velocidade da turbina, ela é proporcional à frequência do sistema, que no nosso caso aqui no Brasil é os 60 Hz. Bom, existe só essa forma de medição de velocidade da turbina? Não, existe outra forma também, que são utilizados os encoders, que trabalham mais ou menos no mesmo princípio de funcionamento, onde vai gerar uma onda quadrática, um pulso binário 1 e 0, e o próprio controlador ele vai converter essa intensidade desse pulso binário em uma onda senoidal, muito semelhante a essa que vocês estão vendo aqui embaixo. E outra função do regulador de velocidade é o controle do estatismo permanente, ou seja, o estatismo permanente ele nada mais é do que um modo de compartilhamento de cargas, que para garantir a operação satisfatória e estável das unidades geradoras interconectadas, o regulador de velocidade ele possui uma característica de estatismo, cuja finalidade é a distribuição equitativa de cargas entre as unidades geradoras. Tipicamente, o estatismo permanente ele é estabelecido em cerca de 5%, tal que o desvio de velocidade de 5% cause 100% na variação na posição do distribuidor ou saída de potência. Na prática, funciona da seguinte forma, tá? Bom, as unidades geradoras que estão conectadas na rede básica do sistema interligado, todas elas têm um parâmetro, tem um bloco chamado bloco de estatismo permanente. Ou seja, quando a frequência do sistema cai abaixo de 5%, geralmente na faixa ali de 57 Hz, o próprio regulador identifica esse afundamento na frequência e ele começa a abrir de forma automática o distribuidor, maximizando a geração, ou seja, não importa quanto está setado ali para fazer a operação, ele vai abrir o distribuidor de forma automática, sem uma ação do operador, e ele vai abrir esse distribuidor de forma a compartilhar a carga que ele tem, aquela água do reservatório, com o sistema interligado. Por que que isso acontece? Isso é muito importante, pessoal, para vocês entenderem que isso é uma diretriz dos procedimentos de rede, onde evita que ocorra um blackout no nosso país. E quando que isso atua? Geralmente o estatismo ele atua quando há uma grande perca de bloco de geração no sistema. Então, por exemplo, quando perde algumas máquinas lá na usina Itaipu, ou algumas máquinas em Tucuruí, ou algumas máquinas lá em Belo Monte, o sistema ele é muito sensível, ou seja, o consumidor ele não para de consumir, só que o gerador ele para. Então, nesse caso, quando há perca de um grande bloco de geração, o próprio regulador identifica esse afundamento na frequência, geralmente de 5% abaixo dos 60 Hz, que é a frequência nominal, e ele acaba abrindo o distribuidor de forma automática, compartilhando dessa forma
a carga com o sistema. É claro que existe muito mais conteúdo acerca desse assunto, tá? Aqui eu tô trazendo apenas uma forma superficial para vocês entenderem a função do regulador de velocidade. Mas lá no nosso curso a gente explica com mais detalhes da onde que vem todos esses parâmetros, como é o comportamento do regulador durante uma contingência sistêmica nesse sentido. E outra funcionalidade do regulador de velocidade é o controle em malha fechada. Como já mencionado anteriormente em alguns slides, o sistema do regulador ele opera no regime de malha fechada. Isso quando a unidade geradora estiver conectado com o sistema interligado nacional ou quando estiver conectado com uma carga. O objetivo desse sistema de controle em malha fechada é retroalimentar o controlador ou o CLP de informações e através dos blocos P e D melhorar o ganho e consequentemente a eficiência da turbina. Dentro de um controlador lógico programável existem várias malhas de controle. Tem malha de controle para velocidade, tem malha de controle para frequência e tem malha de controle também para a parte de potência, tá? Bom, nesse caso aqui a gente tem uma pequena malha de controle bem simples de entender para vocês entenderem o que significa o modo retroalimentado. Bom, o que acontece? Aqui nós temos um controlador, que nesse caso é o CLP do processo, é o cérebro de todo o processo, e ele está atuando na planta. A ação dele está atuando lá na planta, seja na unidade hidráulica do regulador de velocidade, ou seja também lá no servomotor hidráulico do distribuidor da turbina hidráulica. E nesse caso, aqui nós temos um sensor que está medindo, nesse caso, a abertura do distribuidor. É um sensor que está posicionado sobre o servomotor hidráulico, medindo o deslocamento linear do servo. Então essa informação que esse sensor está lendo, ele está retornando essa informação para um bloco comparador. Ou seja, o bloco comparador é um bloco que está analisando o set point de referência, é um set point que foi setado, é uma referência que foi setada. E qual que é a ideia desse set point? É que o controlador ele busque a melhor operação sobre o valor que eu setei. Por exemplo, se eu setei aqui para a máquina trabalhar com 100 megawatts de potência e esse sensor ele está me retornando uma informação de 98 megawatts de potência, vai acontecer uma subtração do valor de set point, que é os 100 megawatts, menos o valor que está sendo lido, que é os 98 megawatts de potência. E o resultado dessa subtração vai se chamar erro. Nesse caso, né, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, serão esses 2 megawatts. Esses 2 megawatts, eles vão entrar, esse número, ele vai entrar num bloco aqui dentro desse controlador, dentro do bloco P e D, ele vai fazer uma equação matemática, ele vai atuar novamente no campo para corrigir esse processo. Por isso ele é um processo que se chama retroalimentado. Então quando há um desvio, tenta corrigir, né, a informação retorna aqui para esse bloco, de repente ele fez um novo cálculo e agora deu apenas 1 de erro. E esse número 1, ele vai entrar no bloco e ele vai ficar de forma intermitente calculando dessa forma o menor erro possível, possibilitando nesse caso o maior ganho do regulador de velocidade, a maior eficiência do regulador de velocidade. E outra função do regulador de velocidade é realizar o controle em malha aberta. Nesse caso, o sistema ele é um pouquinho diferente, tá? Ele não é um sistema retroalimentado. Por que isso? Porque esse modo em malha aberta, ele fica restrito apenas para ensaios e comissionamento. Por isso, ele não precisa ter muita precisão ali no retorno das informações. Então, basicamente, o atuador, ele vai atuar no sistema e essa informação ela não vai ser utilizada naquele momento, justamente por questões de ensaios, testes e também comissionamento. E outra função que o regulador de velocidade desempenha é o controle PID, que é o proporcional, integral e derivativo. E essa função primária, ela é exercida através da realimentação do desvio de velocidade ou potência para controlar a posição do distribuidor. Bom, então basicamente é um sistema em malha fechada, foi o que eu já citei para vocês nos slides anteriores, e a sua função é melhorar o ganho através de um bloco comparador do erro, que é esse bloquinho que eu já havia citado também. E o controle de ganho, ele é realizado através de equações matemáticas. As referências para essas equações são obtidas através de variáveis como nível, frequência, abertura, também potência. O objetivo do controle PID, que é o proporcional, integral e derivativo, é realizar o melhor ajuste de conjugação entre a palheta diretriz, isso no caso, se for uma turbina Kaplan, conseguindo dessa forma melhorar o rendimento da turbina, tá? Ressalto para vocês que existem blocos comparadores, né? Existem também blocos PIDs em cada tipo de malha do sistema de regulação, tá, pessoal? Então aqui é apenas um modo sucinto
sucinto e explicativo para tornar mais fácil o entendimento de todos vocês. E outra funcionalidade muito importante do regulador de velocidade é o ajuste da relação de conjugação, mas esse ajuste ele é válido apenas para turbinas do tipo Kaplan. E o ajuste da relação de conjugação é realizado no software do regulador com base nos parâmetros da curva de colina da turbina hidráulica. Na prática, pessoal, a curva de conjugação ela é a relação entre a abertura do distribuidor e o ângulo de abertura das pás de um determinado rotor, que nesse caso é um rotor Kaplan. E a relação entre essas duas variáveis, elas contribuem muito para a eficiência e o ganho operacional também de uma turbina. Então, basicamente, essa é a relação de conjugação que eu trouxe para vocês aqui, bem explicado aqui, de uma forma bem sucinta e de fácil entendimento, tá ok? E me despeço de vocês com essa palavra maravilhosa que está no livro de Deuteronômio 28:3, onde tem uma promessa para minha vida e para tua vida também, onde diz o Senhor que bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Forte abraço, qualquer dúvida que vocês tenham, podem mandar mensagem pra gente, nós estamos aqui pronto para sanar todas as tuas dúvidas, tá ok? Ressalto que esse foi apenas um vídeo bem sucinto, bem simples de vocês entenderem a funcionalidade de um regulador de velocidade. Forte abraço, tchau, tchau!